Aueto, Tataziló, Panzo falando aqui, Saravá Banda. Existe uma falange, né, de trabalhadores aí bem esquecida. Hoje em dia muitas coisas são esquecidas, né? E que tem a primazia de trabalhar com mulheres grávidas. Com mulheres grávidas. E vocês às vezes vão me perguntar, poxa, mas onde está escrito isso daí? Que livro que eu encontro informação sobre essa falange, né, de trabalho? E cara, você não vai encontrar em livro. Sabe por quê? Porque a Umbanda, assim como Quimbanda, assim como várias religiões afrodiaspóricas, elas são cultos de prática. Elas são religiões essencialmente práticas, que você vai ter que fazer e acontecer. Você vai ter que vivenciar aquilo para aprender. Os livros ajudam, os cursos ajudam, aliás, são fundamentais para estruturar você teoricamente, mas nada substitui a prática. Então, uma pessoa que tem 100 anos de teoria, ela é muito atrasada em relação a quem tem 5 anos de prática. Mas prática de verdade, né, gente? Não essas coisas doidas que a gente vê por aí. Enfim. Mas o que eu estou falando aqui é da falange da vovó do Imbigo. Não sei se vocês já ouviram falar dessa falange, tá? É uma falange de pretas velhas, naturalmente parteiras. Foram parteiras em vida, ajudavam mulheres a trazerem crianças ao mundo, né? As parteiras espirituais, tá? E temos amas de leite também aí, temos amas secas. Ama de leite, para quem não sabe, a ama de leite era aquela mulher que nutria as crianças, os bebês, dando de mamar no seu seio. Então, provavelmente, mulheres africanas escravizadas que tinham tido crianças, né, que tinham tido bebês e que também davam do seu leite para os filhos dos donos da casa. Pois é, né, gente? Com tanta doideira que acontecia antigamente de preconceito, até hoje, né? Mas beber o leite dela podia, né? Teve muita gente que ficou fortinha por causa do leite das amas de leite. E as amas secas eram o que nós chamamos hoje de babás, né? Eram as cuidadoras das crianças. Então você vai ter os dois tipos de amas ali ajudando e as parteiras, que eram mulheres mais idosas, né? Mais sábias, anciãs, que pela experiência elas tinham ali como a prática do parto de trazer crianças à vida. E muitas delas conhecedoras das místicas religiosas, das místicas de feitiçaria, de ervas, de ungüentos, de preparos, até para auxiliar nesse trabalho de parto, né, nessas dificuldades, e também durante todo o tipo de processo que havia na gravidez. O que a gente vai entender como doula hoje, talvez, né? Mas você vai ter lá essa falange, que é uma falange que é muito importante que toda grávida faça entregas para ela, tá? Então, se uma gestação tem 9 meses, a gente tem que fazer pelo menos aí umas 4 vezes essas entregas aí, ou pelo menos uma vez a cada 3 meses essas entregas, cada trimestre, né, da gravidez, para que as vovós do imbigo, que a gente chama de vovó do imbigo, né, elas consigam trabalhar e ajudar essa moça que está grávida, que precisa manter sua estrutura energética, precisa manter sua saúde, sua sanidade, porque, cara, a gravidez mexe muito com a cabeça, né, e manter toda uma estrutura aí para que a pessoa seja realmente mais saudável, tá? E dentro das questões aqui da espiritualidade, a gente tem essa falange. E muitas pessoas falam assim: ah, mas não é vovó do umbigo. Claro, gente, esse é o jeito certo de falar, né? Mas elas se apresentam como vovó do imbigo, que é o jeito popular de falar umbigo, tá? E não procurem correções ortográficas e um português muito correto quando a gente fala sobre macumba. Isso não existe. Isso não existe. Isso é preconceito linguístico. Enfim, vamos lá falar da vovó do imbigo. Uma das oferendas mais clássicas que a gente tem são as oferendas de pretos velhos, tá? Canjica branca, você pode ofertar melão, tá? Aquele melão da casca amarela. Você pode ofertar é, pão branco, pão com mel. Você pode ofertar farinha de mandioca misturada com mel. Você pode ofertar bolo de fubá com erva doce, bolo de fubá com goiabada, café adoçado, tá? Tem que ter o açúcar lá ou mel. Você pode ofertar todas as comidas que você ofertaria a um preto velho. E existe uma entrega meio que clássica que a gente fala para as vovós do imbigo, que é usando do mamão papaya,
tá? Tem que ser um mamão papaya bem maduro, bem maduro. A gente corta o mamão papaya no meio, a gente reserva ele, faz um café bem forte e coloca um pouquinho de rapadura dentro desse café, tá? E a gente vai entregar o mamão aberto, né? Aos pés de uma árvore bem frondosa. O café a gente coloca numa casca de coco, né? Numa cuia ou numa cabaça, tá? No cuité. E você coloca lá do lado. Você pode também despejar o café dentro, né, na terra em si, né, jogando assim em volta desse mamão. Poxa, super simples, né, cara? Ah, e 3 vezes, tá bom? Tá. E se eu quiser ofertar comidas de pretos velhos e tal? Cara, você pode ofertar na sua casa. Acende uma velinha branca, acende uma velinha lilás. Lilás não é roxo, tá? É aquele roxinho bem mais clarinho. Você vai ofertar para as vovós do Imbigo ou para a vovó do Imbigo, para que ela traga um momento ali de gestação tranquilo, sem muitos enjoos, sem muitos contratempos, sem imprevistos, para que proteja a criança, para que tudo ocorra da melhor forma possível, tá? É uma falange de trabalho incrível, uma falange de trabalho muito poderosa, uma falange de trabalho que a gente recomenda sempre trabalhar mesmo, ajuda muito as mulheres grávidas aí dentro do seu processo, da sua gravidez. Tá certo? Então, assim, tenta praticar um pouquinho mais de macumba, gente. Esquece essas questões de feitiçaria moderna. Tenta praticar um pouquinho mais de macumba do jeito como era antigamente. Do jeito simples, do jeito eficaz, do jeito que funciona. Fique aí então com a força e com a axé da vovó do Imbigo. Saravá todos os pretos velhos, saravá todas as pretas velhas, saravá todas as santas almas benditas, adorei as almas. Saravá.